noite. Está começando mais um Daniel Diferente. Daniel Diferente baseado em questões que nós estamos vivendo, uma situação política, a situação que as pessoas estão cada vez mais impulsivas, odiosas, estão gritando, espalhando informações falsas, mentirosas, caluniando de forma, tentando de todas as formas nos comparar com o que foi aquele outro partido. Nesse momento é como se eu estivesse no Congresso e quero fazer um discurso de forma clara, sucinta, dedicando as minhas opiniões, o que eu devo ao meu país, e não me arrependo das decisões que tomei, porque um homem verdadeiro não foge de suas ideias e não corre dos seus ideais. Tá bom? Nesse momento, preste atenção. Boa noite. Povo brasileiro, é com imensa satisfação que estou aqui para discursar a vocês. Discursar um país que verdadeiramente precisa buscar a sua própria independência. Afastar as ideias egoístas de um país que só serve para uma minoria que defende opiniões e ideologias que não são a verdade. Vivemos um país que não se respeita a infância, não se respeita a juventude, um país em que passa a mão na cabeça do jovem, que não coloca o jovem para trabalhar, para buscar a sua felicidade. Confio no país que os jovens tenham responsabilidade, que eles possam viver, sim, com obrigações, mas também com responsabilidades. Quero um país onde o meu presidente seja respeitado e não seja chamado de bozo. Quero um país que, apesar de não concordar com as atitudes do outro presidente, do que está preso em Curitiba, respeito pelo que ele foi durante os 8 anos de governo, e a Dilma durante os 8 anos de governo dela. O Temer não há o que falar, pois nunca concordei com a sua posição política, nunca concordei com seus ideais. Por isso, defendo um país onde o povo que mande, onde a juventude que comande, onde verdadeiramente o nosso direito seja respeitado. Não de uma emissora que fala muitas coisas, mas tem muito a falar ao nosso país. De onde surgiu a Rede Globo? De onde surgiu o Império Rede Globo? Que faz a Rede Globo hoje ser um império que não consegue ser derrubado, que graças à atitude heróica de um homem que foi caluniado, que foi massacrado, que foi humilhado, que foi ridicularizado por uma emissora que hoje está pagando o preço de abrir a boca e não respeitar alguém que verdadeiramente veio para buscar a mudança. Claro que muitas pessoas que estão aí vão me criticar porque estão me criticando, mas eu defendo uma causa, eu defendo uma ideia, não defendo pessoas, defendo um país onde haja respeito, onde haja dignidade, onde as pessoas possam ir e vir sem medo de ser assaltadas, sem medo de ser estupradas, sem medo de serem torturadas por qualquer situação. Defendo um país onde as minhas crianças possam ter escolas sem partido, escolas que não defendem ideologia de gênero, escolas que verdadeiramente buscam o ensinamento e não ideologias, e não crueldades, e não buscar doutrinar pessoas para quê? Para que o partido possa crescer. Não, defendo um país onde a juventude possa ser doutrinada no ensinamento do respeito ao país, do respeito às ideias brasileiras, do respeito à ideologia do país e não a uma ideologia de um partido ou de uma ideia. Não as ideias esquerdistas, não as ideias que defendem um país onde tudo pode ser feito. Eu defendo o presidente, estou aqui para defendê-lo, mas também, se ele errar, também colaborarei, porque não sou um fiel cego, não admitirei erros, porque ele foi eleito para não errar. E se ele errar, da mesma forma como cobrei o outro, cobrarei esse presidente, o presidente Bolsonaro. Por isso, nesse discurso, eu quero mostrar a vocês que, apesar de todos os meus defeitos, de não ter tanto conhecimento, mas defendo um país onde haja respeito. E aqueles que estão me agredindo nas redes sociais, aqueles que estão me ofendendo nas redes sociais, são pessoas que não são democráticas, não defendem um país de direito, apenas querem que a sua opinião seja respeitada, não conforme respeitando a opinião dos outros. Eu defendo um país onde cada um de nós tem a sua opinião ouvida e respeitada e ouvida por todas as pessoas, e não por um grupo de pessoas que acham que comandam o país. Nós não temos essa ideologia de uma ditadura. Nós não temos um ditador como presidente. Fomos mais de 57 milhões que elegeram esse presidente. Não foi uma ideia, não foi uma revolução, não tomamos o poder à força. É esse país que eu defendo, um país democrático, onde as pessoas possam ir e vir e onde o povo é respeitado.
para finalizar, aqueles que me criticam, aqueles que dizem que eu estou louco por defender uma ideologia desse, mas eu digo, confio num país onde o povo seja respeitado, porque sinto que hoje é necessário que o povo seja o poder, e não um partido, e não pessoas que usam o poder, que usam o ser candidato, que usam ser deputado, senador, governador e presidente para usufruir, para roubar, para enganar a população. E não é esse tipo de Brasil que eu quero. Eu quero um Brasil que defenda, que lute e que mude. Se você acredita nisso, você pode até me criticar, amigo, mas eu estou defendendo o Brasil. Enquanto você fica de mimimi aí, me criticando, me julgando, eu estou aqui defendendo uma causa, uma nação, um país de 200 milhões de pessoas que querem obter a felicidade. Se o Bolsonaro for um bom presidente, parabéns. Se ele não for, nós tiramos. Quem escolhe o presidente não é uma ideia, somos nós, o povo brasileiro. Por isso, agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, poder de falar de forma clara, sucinta, as minhas ideias. Claro que muitas vezes não vão ser bastante claras para as pessoas de esquerda, porque eles acham que os outros lá são santos, impecáveis. Não, aqui não existe passar a mão na cabeça de ninguém. Se o Bolsonaro errar, se qualquer dos ministros errarem, se o próprio Moro errar, nós não vamos passar a mão na cabeça. Nós vamos querer que sim, que haja uma investigação, que haja uma resposta à nação. Por isso, como brasileiro, como eleitor e como cidadão, eu estou aqui para defender a causa do Brasil e não de um partido e não de uma ideologia. Aqui é o país que está em jogo, não é um partido, não é uma ideologia. Por isso, agradeço a sua oportunidade de estar ouvindo as minhas frases e que você, povo brasileiro, que você, cidadão, que mesmo que não votou no Bolsonaro, seja consciente de que ele é a melhor opção para o país e que se a outra bancada tivesse ganhado, nós estaríamos afundados em uma crise igual a que está acontecendo na Venezuela, ou em Cuba, ou em outro país, porque aqui que vale a lei do povo e não a lei de um partido. Muito obrigado e até a próxima.